Olá, sou o treinador Jonathan Guimarães e nesse vídeo eu irei mostrar para você os dois resultados que nós tivemos das duas avaliações. Nós realizamos um teste de ergospirometria que nós fizemos aqui no laboratório e outro teste de 3 quilômetros que nós fizemos numa pista de atletismo. Eu trouxe os dois dados das duas avaliações para a gente poder comparar um dado com o outro e saber o que nós podemos fazer com esses dados para prescrever um treinamento baseado em qualquer objetivo. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui. Ao lado esquerdo está o teste de ergospirometria e os dados que eu coletei do teste. Se vocês não viram nenhum teste, estará aqui os dois links dos dois vídeos das duas avaliações. Então, antes de assistir esse vídeo, assista o teste de 3 km que nós fizemos na pista e o teste de ergospirometria para vocês entenderem um pouco melhor aqui desse vídeo, ok? Então aqui ao lado nós temos o teste de ergospirometria, os dados fisiológicos que nós podemos coletar e a intensidade, a velocidade que ele se encontrava quando nós conseguimos achar aquele limiar ou aquele parâmetro. Então nós encontramos o limiar anaeróbio, o limiar de compensação respiratória, o VO2 máximo e também tem um gráfico calórico que eu apresentei um pouco dele no outro vídeo do teste de ergospirometria. Então, no limiar anaeróbio, nós encontramos que estava a 13 km por hora. E o que nós podemos entender disso? É que até 13 km por hora, ele consegue oxidar e produzir lactato da mesma proporção. Ainda há um equilíbrio, ele consegue manter a acidose em equilíbrio dentro do corpo dele e, consequentemente, ele consegue correr por bastante tempo nessa intensidade para baixo. Então, de 13, 12, 11, 10, ele consegue produzir e oxidar lactato, ele não gera tanta acidose no corpo, ele não sente aquele corpo ácido, aquele corpo difícil de agir durante a corrida. E a partir dos 13 km por hora, aí já começa a ter ali um pouco de desequilíbrio, começa a produzir mais lactato do que oxidar. Então, consequentemente, ele irá começar a cansar um pouco mais. É isso que a gente tem que entender desse limiar anaeróbio. Então, o limiar anaeróbio é o limite de produção de lactato em equilíbrio. Começa a produzir mais lactato, o corpo começa a se sentir mais ácido, mais cansado dessa intensidade para cima. E é isso que nós devemos se atentar. Após o limiar anaeróbio, temos o limiar de compensação respiratória, que nós encontramos em 17 km por hora. Era nessa intensidade que no gráfico deu mais um pico, e é assim que nós analisamos o limiar de compensação respiratória. Então, o limiar de compensação respiratória é o momento, é o ponto onde encontra o maior desequilíbrio ácido-base. A partir desse momento, começa a ficar mais complexo toda a atividade dele, porque está produzindo muito lactato. O ácido base está totalmente desregulado. Então, a partir dessa intensidade, já tudo começa a ficar mais difícil para ele na corrida. Já está muito intenso. É dessa forma que eu acho que vocês têm que entender o que é limiar de compensação respiratória. Não vou entrar em detalhes acadêmicos da maneira como o limiar de compensação respiratória funciona. E após isso, nós encontramos o VO2 máximo dele, que foi a 18 km por hora. É nessa intensidade que ele capta, transporta e metaboliza o oxigênio por quilo por minuto no seu nível máximo. É a capacidade máxima dele de fazer toda essa complexidade no organismo, toda essa resposta fisiológica. E os dados dele de capacidade máxima foi de 71,93. De um indivíduo adulto, tem estudos que dizem que é 40 ml por quilo por minuto, tem uns estudos que falam que é 50 ml por quilo por minuto. E atleta já está enquadrado nesse nível de capacidade e ele já se encontra no nível de atleta. Isso é muito interessante para quem nunca fez um teste, nunca treinou corrida. Além disso, nós também podemos encontrar no teste de ergospirometria o gráfico calórico. Esse gráfico é bem interessante porque ele nos traz as informações de
o momento que ele utiliza o substrato energético e qual substrato energético ele está utilizando no momento, em predominância. Então, nós podemos observar lá naquele gráfico que eu mostrei para vocês, que até 12 minutos ele estava utilizando o carboidrato e a gordura na mesma intensidade. A partir dos 12 minutos, ele já começou a decair, a declinar ali a utilização de gordura e começou a utilizar mais carboidrato. E em 23 minutos de teste, ele encerrou a utilização de gordura. Ele começou a utilizar somente o carboidrato como fonte de energia para o teste. E isso é muito interessante também a gente entender do voluntário, do indivíduo que esteja fazendo a avaliação, que a gente também pode prescrever o treino planejado e baseado no substrato energético dele e a capacidade de utilização de cada energia para atividade física. Isso é muito interessante. Esse foi o teste de ergospirometria. Agora eu quero mostrar para vocês o teste de 3 km e comparar e ver quais os dados nós podemos coletar do teste de 3 km e o que a gente pode fazer com eles. Aqui está o teste de 3 km. Eu coletei o tempo por volta, o tempo de cada volta e da metade da volta, o tempo total do teste, a velocidade média, que eu fiz uma equação, que eu vou passar para vocês a equação que como nós encontramos uma velocidade média a partir da distância com o tempo total, e o pace, que eu encontrei também da velocidade média. Então, as 7 voltas dele foi mais ou menos igual o tempo. A primeira volta ele fez em 1 minuto e 8, que é uma intensidade muito forte, ele não está habituado no teste. Então, durante o teste, ele percebeu o ritmo que ele tinha que fazer até o final do teste. A primeira volta ele fez em 1 minuto e 8, a segunda volta ele já fez em 1 minuto e 28, 20 segundos a mais. Então, porque eu orientei ele que estava muito forte, ele poderia quebrar, ele poderia não conseguir concluir todo o teste. E depois teve uma regularidade a partir da segunda volta. Na terceira volta ele fez em 1,27, na quarta volta ele fez 1,31, na quinta volta 1,29, na sexta 1,30, na sétima 1,35, que já aumentou 5 segundos a mais, porque o teste é bem exaustivo, é bem cansativo. E na metade, concluindo os 200 metros para concluir os 3 km, ele fez em 37 segundos, que foi o total de 10 minutos e 50. E a velocidade média que eu fiz com a distância total que ele fez, que foi 3 km, mais o tempo total em segundos, que deu 650, totalizando 4,61. Eu dividi os dois números e deu 4,61, que eu multipliquei por 3,6. É dessa forma que nós fazemos a equação para achar a velocidade média. E também, a partir da velocidade média dele, que foi 16,6 km por hora, foi essa a velocidade média que ele concluiu todo o teste. O pace dele deu 3,36 para 3 km. Também é um pace bastante interessante para uma pessoa que nunca fez esse teste. Então é isso, eu queria mostrar para vocês os dois testes, os dois dados, o que nós podemos coletar dos dois dados. Se você gostou, deixa o seu like, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, que a partir desses dados nós vamos poder planejar um treinamento para ele. Nós pegamos um desafio para correr 5 km daqui a 2 meses. Nós vamos treinar, a gente achou muito legal, muito bons os dados dele. E nós agora estamos entusiasmados em planejar um treinamento de 5 km. Daqui a 2 meses nós vamos fazer uma primeira competição de 5 km. Nós vamos pegar essa distância menor para ele começar. Ele vai começar a treinar, a começar a entender como que funciona uma competição. E nós decidimos pegar primeiro uma distância menor e ir subindo a distância conforme o desempenho dele. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.